Ai, que vida chata. Odeio tudo que eu tenho. Nossa, eu detesto meu chefe. Detesto o meu cachorro. Meu marido é insuportável. Odeio cozinhar. Nossa, minha casa, uma zona. Aqueles meninos acham o cesto de roupa suja. Ai, não, meus amigos são muito chatos. Eles são insuportáveis, só falam bobagem. Pior sou eu que nem tenho amigos. Meus vizinhos são tão barulhentos, mas tão barulhentos que eu não consigo fazer nada em casa. É um inferno aquele barulho todo. Os meus já são silenciosos demais. Eles se irritam com o meu barulho. A minha vida é ruim, não a sua. Sabe aquela pessoa que simplesmente reclama de tudo? Que tudo na vida é ruim, que não vê nada de bom na vida? Que vive assim, murmurando, reclamando, resmungando, competindo para ver quem tem a vida pior? Você conhece alguém assim? Ou talvez você seja alguém assim? Mas como podemos viver a vida? Como podemos realmente ser felizes? Como podemos lidar com a vida? E para falar desse assunto, recebemos aqui hoje no estúdio da Fábrica de Compromissados a querida terapeuta e gestora de emoções Mariana Benson, com o tema da seguinte palestra: Como lidar com a vida e viver de verdade. Seja bem-vinda, Mariana. Que prazer te receber aqui. Obrigado, Layala. Agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui com vocês, entrando no seu lar e trazendo mais um pouco de conhecimento, mais um pouco de gestão de emoções, mais um pouco de aprofundamento na nossa vida espiritual e emocional também. Nós estamos aqui nesse programa Sexta Hora, onde nós temos como objetivo principal trabalhar com você esses momentos que muitas vezes eles são tão escuros na vida, né? Esses momentos que às vezes eles são tão difíceis, tão angustiantes. E hoje nós iniciamos esse programa de hoje com essa brincadeira, né? Disputando quem tinha vida pior. Graças a Deus a nossa vida não é assim, né, Layala? Graças a Deus. Mas nós conhecemos pessoas que são assim. Talvez você esteja aí na sua casa, como a Layala falou, e você conheça pessoas que são assim. Talvez você esteja nesse momento obscuro da sua vida, nesse momento angustiante da sua vida, sofrido, onde você se veja assim, como alguém que disputa quem sofre mais, quem disputa quem está mais angustiado. E para falar sobre isso, nós trouxemos para você hoje esta frase que está lá no Pensador, que é de um dos nossos terapeutas aqui do Instituto da Fábrica de Compromissados, nosso fundador do movimento, que é o pastor Batista Benson. E ele diz exatamente isso aqui, olha: só existe duas maneiras de lidar com a vida. A vida passa e você fica. Ou você segue a vida e a vida fica. Fica lá se te faz sofrer, fica cá se te dá prazer. Fica ali se você mentir. E aí, dentro desta frase do Batista Benson, nós queremos conversar com você sobre esse lidar com a vida. O que é lidar com a vida? Como é lidar com a vida? O que realmente é o sentido da vida? O que te faz feliz? E aí, quando Batista Benson ele fala isso, ele começa dizendo que existem duas maneiras de lidar com a vida. E a primeira delas é que a vida passa e você fica. O que significa isso, a vida passar e você ficar? São justamente, né, Layala, aquelas pessoas que vivem resmungando, chateados, aborrecidos, angustiados por tudo que passaram, por tudo que sofreram, por todos os momentos difíceis. E quando menos percebe, sabe aquela frase: nossa, eu já tenho 50 anos de idade e não vivi nada. São as pessoas que não veem o tempo passar, né, Mariana? Elas estão tão focadas nos fracassos, nas coisas ruins, que elas não percebem que 20 anos se passaram,
que 10 anos se passaram. Isso é muito triste, não é, Mariana? Nossa, é muito triste, assim, a gente vê pessoas que chegam no seu momento de aposentadoria, por exemplo, que é algo tão desejado por tantas pessoas, Deveria né? ser um momento de prazer, de alegria, né? De Momento de satisfação. regozijo, né? De olhar e falar assim, nossa, eu vivi 30 anos, eu trabalhei 30 anos e agora eu estou me aposentando. A pessoa, ela passa a vida ansiosa por aquilo, né? Um dia eu vou aposentar, um dia eu vou... Sim. Quando eu aposentar, vou fazer tal coisa. Vou viajar. Vou curtir com a minha família, vou passear, vou descansar, vou morar na roça, né? As pessoas, elas vivem a vida esperando a aposentadoria. Passam-se 30 anos, 35 anos esperando essa tão sonhada aposentadoria. E quando ela chega, a pessoa se deprime. A pessoa fica deprimida, desenvolve uma ansiedade, uma síndrome do pânico, simplesmente porque elas não sabiam como lidar com aquilo. Porque elas passaram a vida sofrendo, angustiadas, chateadas, aborrecidas, com uma vida que, na verdade, elas não conseguiam lidar. É justamente isso que o Batista fala, onde ele diz que a vida passa e que você fica. A sua vida passou e você não viu. A sua vida passou e hoje você não sabe o que fazer com ela. Você se vê e fala, nossa, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos de idade, o que eu fiz com a minha vida? Esse é o problema, né, Mariana, de muitas pessoas que não lutam por aquilo que desejam, não vivem de fato seus sonhos. Pessoas que por medo, ou por traumas, ou por situações diversas, abandonam um propósito. Isso é muito perigoso. Eu achei muito interessante essa frase que você trouxe pra gente, porque ela faz você pensar em várias formas de viver. Mas isso, por exemplo, que eu citei aqui de exemplo, que a gente vê muito, né? Pessoas que hoje dizem, não vou correr atrás disso. Não. E aí, quando chega nesse tão sonhado momento de descansar, ou quando se vê numa fase da vida mais avançada, acaba por sofrer, por não ter feito aquilo que ela gostaria de fazer, por não ter tido coragem, por ter tido medo. Você deve encontrar muitos pacientes vivendo essa situação, não é, Mariana? Sim, é justamente isso, Bispa, que você falou quando ele fala da vida passa e que você fala, a pessoa ela deixa de viver por medo de tantas coisas. Ela deixa de viver porque muitas vezes está presa em traumas, em complexos, em frustrações. Está presa em situações do passado que não a permitem andar. Então ela vive o tempo todo repetindo aquela frase, né? Ai, mas a minha infância foi tão boa. Ai, mas quando eu morava em tal cidade, era tão legal, era tão maravilhoso, era tão interessante. Ela fica o tempo todo presa nas situações do passado. Ou mesmo olhando e falando assim, nossa, mas porque lá no meu passado, a minha mãe me disse isso, o meu pai me falou aquele outro, o meu chefe me tratou assim, e ela não consegue romper. E aí o Batista, ele fala de uma outra parte, de uma outra maneira de viver a vida, que é justamente quando ele diz assim, que você segue a vida e a vida fica. Você segue e a vida fica. Agora, como é esse ficar? E aí ele nos dá outras dicas a respeito desse ficar. Que ele continua a frase dizendo assim, fica lá se te fizer sofrer. Fica cá se te dá prazer e fica ali se você mentir. Então ele cita 3 formas dessa vida ficar para você. E aí quando ele fala da vida ficar lá se te fizer sofrer, é justamente o quê? Nós aprendermos com o passado e não ficarmos presos nele. E eu quero te chamar a atenção nesse instante a justamente entender isso, a importância do passado na sua vida. O passado ele é fundamental e ele é importante. Não tem como você esquecer o passado, o que aconteceu na sua vida. Agora nós precisamos aprender com ele. Interessante porque muitas pessoas orientam e usam essa filosofia de vida do tipo,
Esquece o passado, deixa o passado para trás. O passado não te pertence mais. E eu achei muito interessante essa sua colocação, porque isso não está de todo correto. Porque você não tem como esquecer o passado. E muitas pessoas, elas sofrem por conta disso. Elas acham que elas não perdoaram porque elas não esqueceram. Sim. Elas acham que elas ainda precisam continuar levando o passado com elas porque elas não esqueceram. Quando na verdade não é assim. O passado, ele é seu, é a sua história de vida. É a sua construção de vida. Só que dentro dessa construção de vida, nós precisamos gerar maturidade e sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é justamente você conseguir aprender com as situações que ocorrem na sua vida. É você conseguir aprender com as circunstâncias, com tudo que acontece ao seu redor. Isso é você desenvolver sabedoria. E você conseguir deixar o passado para trás é justamente isso. Quando o Batista fala que fica lá se te faz sofrer, é ficar lá atrás. Teu passado te faz sofrer? Aprenda com ele e deixe ele lá atrás. Deixa ele lá atrás, porque ele não te pertence mais. É como se ele fosse uma espécie de lição. Exatamente. Não é simplesmente fechar os olhos e fingir que não aconteceu, né, Mariana? Mas é eu, de fato, aprender com aquilo e saber para onde eu não volto mais, os erros que eu não cometo mais, as atitudes que eu não tomo mais. Não é isso, Mariana? Exatamente. Os passos que eu dei e que eu não quero dar mais. Exato. Os caminhos que eu percorri e que eu não quero percorrer mais. Então, as coisas do nosso passado que nos fazem sofrer, elas precisam ficar lá. Eu vou lembrar que passei por elas, eu vou lembrar que elas existiram, mas elas têm que ficar lá no meu passado. Pra cá eu trago o aprendizado. Da onde eu não quero mais voltar, aonde eu não quero mais andar. Excelente. E aí o Batista, ele continua dizendo, fica cá o que te dá prazer. Que é o quê? Traz pra perto de você as lembranças boas. Traz pra sua vida aquilo que te dá prazer. Traz pra andar com você pessoas que te fazem bem. Aprenda a sorrir, a ser leve. Aprenda a se divertir com a sua vida e com a sua história. Traz pra junto o que te dá prazer. Muitos casamentos, né, Lai, eles se destroem porque as pessoas, elas começam a namorar e durante o namoro existe todo um processo de romance, existe todo um processo de flerte. Conquista, existe né? todo um processo de conquista, sabe? E as pessoas, elas ficam procurando o que é que o meu namorado gosta, porque eu vou fazer pra ele. O que ele gosta de comer, o que ele gosta de beber, aonde que ele gosta de andar. Só que aí depois que se casam, isso tudo desaparece. Isso tudo, como as próprias pessoas dizem, cai na rotina. Por quê? Por que não trazer para perto de si, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, aquilo que te dá prazer? A gente precisa aprender a trazer mais para perto de nós o que nos dá prazer. E afastar de nós aquilo que nos faz sofrer. Deixa lá longe de você aquilo que te faz sofrer e traz pra junto aquilo que te dá prazer. E é sobre isso que nós falamos quando nós falamos aprender a lidar com a vida e viver uma vida de verdade. Porque muitas vezes nós lidamos com a vida com um peso tão grande, né, Lai? As pessoas, elas chegam para nós em nossos consultórios, muitas vezes em conversa de amigos, né? No trabalho, com uma vida tão pesada, com uma vida tão sofrida, né? Os olhos estão tão focados naquilo que foi ruim, naquilo que é ruim, naquilo que está ruim, que a pessoa não consegue ver aquilo que é bom. Essa orientação que você está nos passando aqui hoje é muito interessante, porque quanto mais os nossos olhos olham para aquilo que foi ruim ou está de alguma forma ruim, menos capazes a gente é de se tornar leve, de achar beleza na vida, de achar beleza nas coisas, porque é automático, né?
A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E trazendo isso para a nossa vida, se os meus olhos estiverem só no problema, a minha vida gira em torno do problema. E quando a gente estuda neurociência, a gente conversa muito sobre isso, né, Lai? Nós nos formamos juntas e no curso a gente falava muito sobre isso, né? Sobre essa visão, sobre esse olhar, sobre você mudar a forma de ver as coisas, de falar da vida, sim, de se pronunciar. Por quê? Porque o seu cérebro, ele aprende na repetição. Ele aprende quando você repete o tempo todo uma determinada coisa e ele aprende que aquilo é bom. Ele aprende que aquilo é o que ele tem que fazer, aquilo é o caminho que ele tem que andar. E quando nós estamos acostumados a só olhar para o que é ruim, o que é ruim, o que é ruim, a gente realmente não consegue ver o que é bom. Porque nós estamos acostumados a trilhar o caminho do que é ruim. Nós estamos acostumados a ver apenas aquilo que é ruim. É a lei de Murphy, né? Você só vê aquilo que você quer. Exato. Você só vê aquilo que você tem interesse. Então, se você só vê aquilo que é ruim, você não vai conseguir ver as coisas que é boa na sua vida. E automaticamente a sua vida vai ser uma vida ruim. Então, eu quero te convidar nesse dia a fazer uma reviravolta nesse olhar. Bacana. Olha o desafio, gente. A olhar de uma forma diferente para a vida. Como lidar com a vida? Assim, ó. É você conseguir ver não apenas a vida passar, como Batista fala aqui, que a vida passa e você fica. É você conseguir levar a vida junto com você de uma forma prazerosa e agradável. É você seguir a vida e fazer com que nela fique o que tem de bom e de melhor. E aí ele cita uma terceira coisinha aí, que é justamente fica ali se você mentir. E aí quando a gente fala de ficar ali se você mentir, é o que muitas pessoas vivem hoje. Que é uma vida mentirosa, que é essa vida paralela que muitas vezes a rede social te traz. Que é aquela pessoa que quem conhece de perto sabe que a vida, que o casamento tá ruim, mas que nas redes sociais tá tudo perfeito. Aquela pessoa que o relacionamento com o filho tá ruim, mas que nas redes sociais tá tudo perfeito. Aquela pessoa que com os pais tem um relacionamento ruim, mas que nas redes sociais tá tudo perfeito. Que é justamente esse fica ali se te faz mentir. Você segue a sua vida, mas ela fica ali. Quando você mente. Por quê? Porque é uma vida paralela. A sua vida aqui, o seu momento aqui, é totalmente diferente daquilo que você diz para as pessoas que vivem. Daquilo que você mente que você faz. Daquilo que você diz que é. A gente vê muito isso dentro de igrejas também. Sim. Quantos líderes na sua igreja, talvez você esteja aí hoje, sendo um líder assim. Que para sua igreja, para os membros da sua igreja, para os líderes ali que estão sendo liderados por você, para os membros que estão sendo liderados por você dentro do seu ministério, você diz ser uma coisa. Mas que quando você está em casa, você é outra. E com isso, a sua vida ela vai passando. Porque você mente para os outros e você mente para si mesmo. É aquela vida de mentiras. E aí, quando a gente fala desse contexto de ver a vida, de você deixar para trás o que te faz sofrer, de você trazer para junto aquilo que te dá prazer, de você parar de viver uma vida mentirosa, tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa, né, Lai, que quando a gente estuda a vida de Paulo, a gente vê a profundidade da mudança de vida que Paulo teve, né? Você que é teóloga também, quando estuda a profundidade do que Paulo viveu antes do evangelho e do que Paulo viveu depois, é algo emocionante, né, Lai? É impressionante quando você realmente passa por esse processo, quando você se permite passar por esse processo de
de mudança, a igreja chama de conversão, né, enfim, de ressignificação de tantas coisas. Paulo, para mim, é um dos principais exemplos do que eu fui e do que eu posso ser, de quem eu era e de quem eu ainda posso ser. Posso ser grandioso, posso ser, enfim, né? Posso abraçar um propósito, abraçar um chamado e viver uma vida completamente nova. Eu também sou fã, extremamente. E aí eu queria te pedir, Bispa Lai, que você abrisse aí para nós a Bíblia no livro de Filipenses. Abra aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco. Nós vamos estar lendo a Bíblia na linguagem de hoje, Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Onde Paulo ele fala sobre como lidar com a vida também, viver uma vida de verdade dentro da luz da Bíblia, dentro da luz do Evangelho, daquilo que Cristo ensinou e que mesmo ele não tendo andado com Cristo, aprendeu de forma profunda, né? Fala aí para nós. Bom, diz assim a palavra: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Eu adoro esse texto. Sabe, Paulo ele é fantástico. E Paulo aqui, ele fala justamente sobre isso. Sobre este viver a vida. Sabe, sobre este saber lidar com a vida. Sobre este se colocar na posição de quem entende que passou por circunstâncias difíceis. Sobre quem entende que ainda não chegou à perfeição do que gostaria de chegar, mas que tem que viver com intensidade esse momento presente e esse prazer em se estar aqui. Paulo ele já começa dizendo isso, né? Ele já começa falando: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero. Ele já começa nos ensinando. Quantas vezes a gente deixa a vida passar por nós justamente porque a gente fica sofrendo por aquilo que a gente ainda não tem. Ai, mas eu queria tanto uma casa, mas eu não tenho a casa que eu queria. Então a minha vida é infeliz, a minha vida é frustrada, a minha vida é chateada, eu fico aborrecido porque a minha vida tá uma droga. Quantas pessoas vivem assim, né, Lai? Porque não conseguem ter. E Paulo, ele começa dizendo isso. Eu ainda não tenho, eu ainda não consegui tudo o que eu quero. Ou que já fiquei perfeito, não é isso que eu tô querendo dizer. Ele olha para nós e fala: gente, sendo Paulo quem ele foi, sendo discípulo que ele foi, levando o evangelho de Cristo como ele levou, ele vira com humildade e fala: eu ainda não sou perfeito. Eu ainda não tenho tudo, eu ainda não consegui tudo o que eu quero. Mas eu continuo a correr atrás do meu prêmio, eu continuo a correr atrás de ser aquilo que eu sonhei. E aí eu quero te convidar nesse dia a ser como Paulo. Hoje você não tem tudo o que você quer. Hoje você não é perfeito como você gostaria. A sua vida não é perfeita como você gostaria. Mas nem por isso deixe de andar. Deixe de correr atrás daquilo que você quer, do seu sonho. Mas principalmente, não deixe de ser feliz por aquilo que você é hoje. Pela vida que você construiu hoje. Aprendendo com as coisas que te fizeram sofrer, mas deixando elas lá atrás. Até porque, né, Mariana, essa atitude, essa forma de pensar, essa forma de viver, é uma forma de você ensinar o seu cérebro, a sua química cerebral de que a mudança é possível. Porque as pessoas não acreditam nisso. Tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que se apega àquele fracasso e segue a vida assim. E eu acho tão legal quando ele diz que não, eu ainda continuo correndo. Eu ainda continuo persistindo. Isso é uma forma de você ensinar a sua química cerebral de que se você prosseguir, você vai alcançar alguma coisa. Essa esperança, ela precisa existir na mente das pessoas. Quem vive sem esperança não alcança nada.
Nós trabalhamos muito nos sete terapêuticos com a síndrome de Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, eu sou desse jeito. Porque as pessoas, elas passam a acreditar que elas precisam agir daquela forma. Aquele negócio também que as pessoas falam, né? Ai, pau que nasce torto, ele nunca se endireita. Sim. Porque as pessoas, elas começam a acreditar que elas não conseguem mais mudar. Que a vida é ruim, que tem que ser ruim, porque o olhar está focado no sofrimento. Que elas não têm nada de especial, que não há nada para elas, enfim. Que elas não são sortudas, tem gente que acredita nisso, né? Que o destino não lhes favorece. Já ouvi muito isso. E aí é onde a gente quer te chamar a atenção nesse programa. A sua vida, ela pode ser simplesmente fantástica. A sua vida, ela pode ser o melhor que você quiser. Se você se permitir ser assim. Se você se permitir abrir os olhos aos detalhes. Eu estava conversando com uma amiga essa semana no trabalho e a gente falando sobre felicidade. E quando a gente falava sobre felicidade, eu dizia justamente isso para ela, falando a felicidade, ela vem nos pequenos detalhes. Às vezes a pessoa, ela fica esperando que a felicidade ela venha numa explosão, né? Que a felicidade ela venha naquele boom, que de repente eu abri meus olhos, eu acordei e ela apareceu na minha frente. Isso será um fato, um acontecimento, não é isso, Mariana? Exatamente. E aí eu quero te chamar a atenção nesse programa a entender que a felicidade, ela não é um fato na sua vida. Que a felicidade ela é uma construção de pequenos momentos. Que é quando você abre os olhos para os detalhes, para os pequenos detalhes, é onde você percebe o quão feliz você é e que muitas vezes você não notou. Quantas coisas boas você tem na vida e que muitas vezes você nem percebia. E aí quando nós trazemos nesse programa a Sexta Hora como lidar com a vida, é justamente você conseguir entender que para sua vida ser feliz, para sua vida ser boa, você precisa olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor para ela. Quantas primaveras se passaram sem você ver o florescer das flores, das árvores, das rosas? Quantas vezes você entrou e saiu de casa sem olhar o sorriso dos seus filhos? Mas você já entrou brigando porque a casa estava desarrumada e ele não sabe onde fica o cesto de roupa suja. Quantas vezes você deixou de dizer um eu te amo para o seu marido? Porque você saiu atrasado, porque você chegou muito tarde e estava cansado. E com isso a gente vai perdendo o brilho da vida, porque a gente vai vivendo só o que é sofrido e o que é ruim. Mas Paulo, ele fala sobre isso. Paulo, ele vira e fala assim, porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Eu queria te convidar a viver isso. Eu quero te convidar nesse dia a viver o que Paulo vivia. Prosseguir. Prossiga. Prosseguir, Ande, né? Acreditando. Dê novos passos. No Instituto Momproris, na Fábrica de Compromissado, nós temos como tema do ano de 2020... 2021? 2021, nós temos como tema do ano de 2021, qual, Bispa? Dar grandes O ano do grande passos. passo. 2021 para nós é isso. É um ano do grande passo. E esse ano do grande passo, ele é apenas o começo. Você pode estar assistindo esse programa em 2025, não sei. Pode estar assistindo daqui a 5, 7, 10 anos. Mas os grandes passos que Deus nos manda dar é a partir de agora. É isso aqui que Paulo nos orienta. É esquecer aquilo que fica para trás e avançar para o que está à minha frente. E quando ele fala de esquecer, é justamente você deixar para trás. É como eu iniciei esse programa dizendo para vocês. Não é você bater com a cabeça
e apagar da sua memória o que aconteceu no seu passado. Mas é você entender que aquilo que aconteceu na sua vida que não foi ruim, deve ficar para trás. E que aquilo que foi bom também ficou para trás, mas você traz a experiência para sua vida do que você pode fazer hoje para te dar prazer no seu futuro, para te alavancar para frente, para te fazer andar e romper. É isso. E Paulo fala, não, eu corro direto para a linha de chegada. E eu te pergunto hoje, qual é o seu propósito de vida? Aonde você quer chegar? Mas além de tudo, a reflexão que eu quero que você traga para a sua vida hoje não é apenas aonde você quer chegar, mas o que você está fazendo agora. O que você tem hoje? O que te faz feliz hoje? O que você tem de bom hoje? Talvez você não tenha o dinheiro que você gostaria de ter, a vida financeira que você gostaria de ter. Mas você tem um emprego quando muitos não têm. Ou mesmo que você não tenha um emprego que você gostaria de ter, ou mesmo você estando desempregado, você tem vida, você tem saúde, você consegue andar, você tem inteligência, você tem um lugar para morar, você tem internet. Você está aqui me ouvindo. Hoje, talvez você não tenha tudo o que você gostaria de ter, como Paulo disse. Talvez hoje você não tenha conseguido tudo o que você queria. Mas o que você tem hoje? Os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, ou mesmo estar sozinha. Você tá sozinha, mas você não vive o inferno que talvez muitos vivem, né, Lai? Talvez você não tenha a saúde 100% como você gostaria. Mas você tem muito mais saúde e vida do que muitas pessoas que estão acamadas em um hospital. Talvez hoje você não seja aí dentro da sua igreja o líder que você gostaria de ser. Talvez você não tenha o título de liderança que você gostaria de ter. Mas certamente você pode fazer uma diferença incrível no seu ministério, na vida da sua igreja, no ministério do seu pastor, no reino do Senhor Jesus. Se você começar a entender quem você é, o que você tem e aonde você pode chegar. Se você começar a trabalhar com mais prazer aquilo que você é, aquilo que você tem e as coisas que você faz. Se você deixar de mentir para si mesmo, se você deixar de mentir para as pessoas e viver verdadeiramente a vida que você pode viver. Porque a melhor coisa da vida não é aquilo que você diz para as pessoas. As pessoas, elas aprendem muito mais com o que você vive do que com o que você diz. Porque elas se espelham no seu exemplo. Elas espelham no seu exemplo de vida. Então eu te convido hoje a aprender a lidar com a sua vida e viver uma vida de verdade. Uma vida intensa, uma vida feliz de verdade, uma vida que não passa por você, mas que você passa pela vida aproveitando o máximo possível dela. Um grande abraço, obrigada, Lai, pela sua presença, por estar aqui comigo nesse dia, nesse programa. Eu que agradeço a Bispa Mariana por esse tempo dedicado a nós aqui, a compartilhar esta palavra, o seu conhecimento conosco. Algo que vem no momento, que acredito que vem no momento intrigante da vida de muitas pessoas.
porque ainda existem muitas pessoas vivendo reflexos, né, do seu passado, do que foi essa pandemia. E eu quero que você guarde esse recado no seu coração, que você procure olhar de uma forma diferente para a vida que você tem, que você realmente prossiga adiante com esperança e que você aprenda de fato o que é felicidade, que não está nos fatos, não está nas coisas, não está no que tenho, mas no que sou, no que posso ser e viver para ser exatamente aquilo que eu desejo, né? O exemplo do apóstolo Paulo foi um exemplo perfeito, porque a experiência ali na vida, mesmo na prática de Paulo, nos traz grandes lições. Obrigada, Bispa. Queremos deixar o contato para vocês da Fábrica de Compromissados, para que se você por acaso perceba que não consegue lidar com algumas coisas, tem dificuldade de realmente mudar essa visão, né? Que você entre em contato conosco, que você agende um horário conosco para que a gente possa estender a mão e ajudar você a dar um grande passo. O grande passo é hoje, como disse a Bispa Mariana, é agora e pode mudar toda a sua vida. Quero também te pedir uma coisa, se essa palavra fez sentido para você, se de alguma forma essa palavra edificou a sua vida, trouxe luz para os seus olhos, que você compartilhe nas suas redes sociais, que você compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com pessoas que também são especiais para você, porque você ajuda essas pessoas e nos ajuda nesse processo de ajudar pessoas, porque a nossa missão é essa, formar pessoas melhores para um mundo melhor, ajudar as pessoas a encontrar a felicidade, encontrar a sua melhor versão para um mundo melhor. Então, que você compartilhe, que você curta, que você conheça o nosso canal no Instagram, no YouTube, para que você nos acompanhe, porque tem diversos conteúdos maravilhosos lá que vão trazer grandes resultados para a sua vida. Quero agradecer demais a Bispa pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por tantos aprendizados importantíssimos para a nossa vida hoje. Agradecer toda a equipe de produção que está aqui e te desejar um domingo maravilhoso. E você que é pai, hoje, nesta data, estamos comemorando o Dia dos Pais. Que você seja um pai ainda mais especial para sua família, para os seus filhos e que Deus abençoe a semana de todos. Um beijo no coração e todo domingo, ao meio-dia, nós nos encontramos aqui na Fábrica de Compromissados, no programa Sexta Hora. Fica com Deus. Tchau, tchau.